é que, quando eu pensei em produzir livros voltados para a inclusão, eu pensei nesse contexto de, uma transformação mesmo de olhares, né? Então, a gente observa que quanto mais tiver essa temática nas escolas, que a gente, a inclusão, ela é algo que tem que ser falado direto, fazer o professor amar falar sobre inclusão. Quando o professor ama falar sobre inclusão, ele vai levar esse amor para as crianças. A escritora Charlene Serra é autora da coleção Incluir, uma coletânea de livros voltada para o público infantil que aborda o tema da inclusão de crianças com deficiência. Em sua obra, a autora dos livros Ouvindo com Vitória, Aprendendo com Biel, Olhando com Ritinha e Interagindo com Lucas, busca através da literatura reverter a visão estigmatizada que ainda hoje a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência. Para falar de que forma a literatura infantil contribui na construção de uma sociedade inclusiva, o Papo Cabeça com Pé recebe Charlene Serra. Bem-vinda, Charlene Serra. Qual é a importância de ter uma literatura infantil voltada para inclusão? Oi, gente. Oi, Fábio. Primeiramente, é um prazer a gente estar aqui juntos, tá? E essa tua pergunta, ela, na verdade, ela move todo o meu trabalho. Então, a gente já se conhece já há um tempo. Então, o que eu posso dizer para você é que, quando eu pensei em produzir livros voltados para a inclusão, eu pensei nesse contexto uma transformação mesmo de olhares, né? Eu falo sobre deficiência para crianças que não têm, para ter essa mudança social, para que essas crianças elas possam, a partir das minhas obras, elas possam identificar que essas pessoas com deficiência, elas não são invisíveis, elas existem e que elas precisam de novos olhares, de atenção, de oportunidades, e que cada pessoa tem suas habilidades. Cada um tem um jeito de ver, cada um tem um jeito de caminhar, cada um tem um jeito de ouvir, cada um tem um jeito de falar. E o importante é que a gente possa conhecer essa diversidade de cada pessoa. Então, por essa razão, de transformar essa sociedade, que eu pensei na coleção Incluir. Como você se como você se tornou uma escritora. Olha só, eu sou graduada em desenho industrial. Olha só. Então, como designer, né, eu tive um contato direto. E assim como as pessoas não imaginam, nós também somos excluídos de muitas situações. Eu fui uma pessoa que, no curso de desenho industrial, as minhas ideias não batiam com a minha turma, porque eu tinha um olhar social. Então, eu fazia projetos de brinquedos, projetos de adaptação, projetos dentro desse universo da pessoa com deficiência. Então, eu já fiz muita prancheta para crianças com paralisia cerebral, eu já fiz muito brinquedos para crianças com deficiência visual, e aquilo tudo era algo que me motivava. Então, como designer, eu construía soluções. Todo o meu projeto ele tinha que ter uma palavra, funcionalidade. E isso batia de frente, porque enquanto as pessoas pensavam na estética, eu pensava na funcionalidade.
E, em muitos casos, às vezes o professor falava assim: vamos formar um grupo. Aí, quando eu olhava para a situação, aí eu já dizia: eu vou fazer só, porque eu já imaginava que as pessoas não queriam estar comigo. Então, eu me antecipava para uma possível exclusão. Ninguém queria Charlene, porque os projetos de Charlene eram voltados a esse olhar. E aí no curso de desenho industrial, eu comecei a ser voluntária da ASDEVIMA, Associação de Deficientes Visuais do Maranhão. Então, eu vivia com amigos cegos. Eu andava com eles, tanto que o meu tema de monografia, Fábio, foi um redesign do jogo de xadrez para cegos. Então, o que, que acontece? As pessoas achavam que tinha algo que eu tinha que procurar, inclusive um psicólogo, porque dizer que eu falava de literatura infantil, de brinquedo, e uma pessoa não seria tão certa do juízo de ir para um campeonato de xadrez para cegos. Xadrez para quem enxerga já demora, já é cansativo, mas eu tinha um prazer tão grande de estar ali com meus amigos que era algo que ninguém achava normal, né? Como é que uma pessoa gosta desse universo? E aí eu fiz o xadrez. Só que eu passei a visitar uma instituição, aí vem como me transformei em escritora, ou seja, já tinha a inclusão dentro de mim. A inclusão, ela não vem de fora. Ou você acredita e ela te transborda, ou você tem que conhecer, tem que conviver, porque não tem outra alternativa. Porque eu posso estudar, eu posso fazer cursos em Harvard, eu posso fazer cursos. Se eu não acreditar na inclusão, não adianta. Então, aí eu passei a contar histórias para crianças cegas. Eu ia para uma instituição, fazia a faculdade de manhã, de tarde eu levava algumas histórias e contava história para crianças cegas. E uma das crianças, a Yasmin, ela, uma criança com deficiência visual, que não caminhava. Ela não caminhava. E as pessoas diziam que ela tinha uma deficiência múltipla, que as pernas estavam assim, daquele jeito, aquela coisa. E todo mundo justificava com uma outra deficiência física. E quando eu retornei, a gente já chega na porta gritando, né? Crianças, cheguei, tal, aquela coisa, né? Bem alegre. E aí a Yasmin veio tateando aquele corredor, né? Um corredor bem estreito, e aí chegou até mim, eu fiquei emocionada. E a Yasmin falou para mim o seguinte, que a saudade, o quê? Que a saudade foi maior do que o medo. E aí eu descobri que existiam medos. E ela foi me falar que não caminhava, porque gostava muito de ouvir as histórias e tinha medo que falaram que se ela caminhasse, ela ia cair num buraco e não voltaria mais. Então, todas essas questões, né, isso histórias de muito tempo atrás, 20 anos atrás, tá, Fábio? Histórias assim que, infelizmente, acontecem ainda hoje, tá? Tem situações assim que a gente, Charlene, mas isso aí não acontece mais. Acontece. Então, era colocado para ela que se ela caminhasse, ela iria cair, que tinha coisas no meio do caminho, e ela, uma criança cega, passou a acreditar. E o que, que aconteceu? Eu consegui transformar essa criança. Consegui, a gente começou a brincar, tanto que depois eu consegui, de tal forma que ela só gritava assim para mim: tia, eu posso correr? Aí eu dizia: pode. Aí ela botava a mãozinha assim na frente e saía correndo, e eu pedindo para Deus para nada acontecer, claro. Mas eu possibilitei situações maravilhosas para ela, entende? E aí, depois eu entrei nos meus questionamentos, gente, e agora? Só ela? E as outras crianças que eu não tenho contato? O que que eu posso contribuir para que essa minha atitude chegue a um número maior de crianças? Aí foi quando eu me transformei na escritora e lancei assim, escrevi o primeiro livro.
Olhando com Ritinha, que é a história da minha personagem com deficiência visual. Só que aí, quando o livro estava pronto, eu sempre começo nessas minhas inquietudes, né? Aí o livro estava pronto, aí eu fiquei, gente, e agora? Só sobre deficiência visual? Não, não. Eu quero fazer mais. E as crianças surdas? Aí lancei o Ouvindo com Vitória. Aí terminei, lancei não, gente, escrevi. Terminei o Ouvindo com Vitória e lancei o Caminhando com Paulo. Lancei, escrevi, né? Biel. Quando eu estava com esses 4 prontos, aí sim eu lancei. Eu lancei a coleção Incluir, os 4. E depois eu lancei mais um que é sobre autismo. Aí hoje a coleção tem 5 títulos e eu já escrevi sobre paralisia cerebral. Tá? É, conversando com Isa. E coloquei o conversar. Então, esses livros, eles nasceram e eu me tornei escritora por um amor imenso, porque eu acho que essa é a nossa missão, né? É quando a gente tem um olhar social amplo, porque eu posso transformar uma pessoa, mas o meu questionamento foi esse: como é que eu vou transformar? Como é que eu vou chegar em várias outras crianças, outras mães, outras famílias, outras pessoas? E aí a literatura ela me permitiu chegar em muita gente. Você falou em estética. Aham. A. Agora. A. AP. Apesar da. Mi. Da minha. Ma. Da minha mãe. A. Achar que eu sou lindo. A. As pessoas com deficiência estão fora do padrão e estético de beleza, como a literatura, pode ajudar a mudar isso. É assim, né? Nós achamos mesmo nossos filhos os mais lindos, mas eu acho que essa questão do padrão de beleza, isso a gente tem que desconstruir. Nós temos que desconstruir esse padrão que foi já normativo, né? Já colocado, porque o belo ele tem uma amplitude gigantesca. A gente pode achar o belo situações, a conversa, a ideia. Nós achamos belo também a inteligência, nós nos encantamos. Só que realmente o mundo é muito visual, né? O mundo é muito visual. As pessoas, elas às vezes elas impedem de enxergar o outro além de uma deficiência. Existe isso. Só que a realidade é uma só. As pessoas elas só vão construir essas conexões se houver mais informação, se houver mais debate sobre isso, se ninguém tiver medo de falar, porque o que pode ser bonito para mim pode não ser para você. E qual o problema que há nisso? Não, não existe problema, é questões mesmo de situações. O que não pode haver, no meu ponto de vista, é gerar um padrão único
e uma exclusão por esse padrão, entende? Então, assim, nós podemos trabalhar nisso, nessa questão de informar, né? De fazer com que as pessoas não enxerguem o outro apenas por essa capa que nós temos, né? Nós temos a minha aparência vai agradar uns, não vai agradar todos. E eu não posso ficar chateada por isso, porque são situações de cada um. Só que a pessoa não pode ver o outro apenas pela ótica do refletido, porque quando a gente começa a enxergar o outro apenas pelo que a gente está vendo, a gente vai perder a oportunidade de enxergar aquela pessoa dentro do aspecto geral que ela é. Então, a literatura, os jornais, você como jornalista, o seu amigo, todo mundo pode estar influenciando nessa mudança de olhares. E essa mudança de olhares, ela é extremamente necessária. Porque, por exemplo, eu posso, eu posso olhar uma pessoa como você, paralisia cerebral, e a pessoa vai achar que você não estuda, não faz nada, que não, sabe, vai gerar tantas informações erradas por conta de algo que ela desconhece. Então, quando as pessoas elas começam a conhecer, elas com certeza elas se encantam com as descobertas. Não por uma questão de superação, porque todo mundo pode se superar em algo. E a gente não pode colocar que a pessoa com deficiência, ele estuda, se superou. Não é isso. Ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele tem que estudar. A questão é que as pessoas estão tão assim, querendo desculpa. Tem gente que dá uma topada e fica em casa. Então, as pessoas querem tanto uma desculpa de impedimentos, né? Que quando olham uma pessoa esforçada, uma pessoa proativa, uma pessoa que vai para a luta, começa a achar que aquilo ali é coisa do outro mundo, e na verdade não é. Então, esses padrões, eles só vão ser quebrados com informações mesmo, informações de ações, pessoas que realmente mostram que a beleza ela não se restringe ao refletido, aquela beleza que a gente olha para o espelho e a gente, eu estou linda. Não, tá linda? Realmente? E teu conteúdo, como é que é? Como é que tá? Como você conseguiu trabalhar aqui a questão do preconceito no mundo, no contexto da literatura, isso, da literatura infantil. Fábio, a ideia é que todo mundo fala que a criança não tem preconceito. É uma frase. A criança não tem preconceito. Eu desconstruo essa frase dizendo para você, a criança orientada, ela não tem preconceito. Então, esse é um ponto que nós temos que entender. Não é que eu estou dizendo que todas as crianças elas vão ter um olhar preconceituoso, de aversão, mas em relação à inclusão, se a criança ela não conhece, ela não tem contato com uma pessoa com deficiência visual, que ela não conhece, ela nunca viu, porque eu sempre falo que somos diferentes, mas não somos desiguais, entende? Então, por exemplo, eu vou para um shopping, a criança vai para o shopping, não vê uma pessoa com deficiência passeando pelo shopping. Vai para o parquinho, também não. Tem uma apresentação na escola, não aparece ninguém. Aí vai para a praia,
Não tem. Então, a criança ela não vai entender que essas pessoas são reais, que as pessoas existem, que elas trabalham, que elas estudam, que elas conversam, que elas têm uma vida. Então, é necessário que nós levemos essa informação para as escolas, para que as crianças elas tenham esse contato. E quando, por exemplo, se elas encontram no shopping, elas não vão ter uma situação de aversão, uma situação preconceituosa, porque elas vão entender que, como minha personagem, Ritinha, no contexto da história, Ritinha estuda, Ritinha faz leituras, Ritinha. Tanto que teve uma vez que uma criança chegou e falou assim: tia, Ritinha enxerga de um jeito e eu enxergo do outro. Olha que coisa interessante. Então, nós entendemos que é justamente isso que eu queria ouvir. Eu já ouvi muitas situações de criança que me deixaram emocionada. Por exemplo, uma criança olhou para o livro do Paulo e falou: ele anda girando a cadeira de rodas. Eu ando com minha perna, mas nós andamos. Nós andamos. Ele anda girando a cadeira de roda e eu ando com minhas pernas. Então, são frases inclusivas. Por quê? Porque ele entende que cada um faz, mas cada um faz do seu jeito. Então, a gente observa que quanto mais tiver essa temática nas escolas, que a inclusão, ela é algo que tem que ser falado direto. Ela não é um assunto como, digamos assim, vamos pensar, Natal. Natal a gente só fala na época de Natal, certo? Inclusão não, inclusão a gente tem que falar todo o tempo, a gente tem que estar orientando, os pais têm que orientar. E nesse minha trajetória, alguns pais já chegaram para mim: Charlene, eu só pensei nesse assunto depois que os livros foram adotados na escola. Eu nunca tinha falado para os meus filhos sobre a questão da surdez, onde tem a personagem Vitória, que ela que tem aqui no livro, Paulo, a questão de Libras, né? Que eu faço de uma forma bem lúdica, entende? Então, eles já chegaram para mim dessa forma. Então, a ideia do preconceito, realmente, ela foi algo que eu pensei na produção do material, mas, assim, quando eu pensei na coleção, eu pensei, eu tenho que conquistar o coração do professor, fazer o professor amar falar sobre inclusão. Quando o professor ama falar sobre inclusão, ele vai levar esse amor para as crianças.